Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. Muito difícil falar da Arte Viva se nós não retornarmos num passado recente, quando eu tive a ideia de fazer essa orquestra. Isso está fazendo 29 anos. Né? E foi uma época que pouquíssimas orquestras existiam no Brasil. Né? E a proposta primeira foi com você colocar uma instituição com este porte, uma orquestra independente, que possibilitasse ao mercado, aos músicos, a possibilidade de ter um local de abrigo. Né? E aí começou um trabalho, baseado inclusive em coisas que a gente vê, que a gente lê e sabe. Né? Por exemplo, os Estados Unidos, na época, tinha 1.800 orquestras sinfônicas, né? Sem contar outras tantas 1.800 filarmônicas, né? Que existiam espalhadas pelo Brasil, pelo país. E no Brasil a gente tinha, na ocasião, aproximadamente 15 a 20 orquestras apenas. Era muito pouco para poder abrigar o que seria essa enormidade de profissionais existentes no país. Fizemos isso em São Paulo e começamos aí uma atuação muito intensa na divulgação da música instrumental. E o que nos abrigou muito e favoreceu demais foram as leis de incentivo à cultura que vieram depois, no final da década de 90. Estou falando de um período 92, 93, quando dei início à orquestra, né? E não existia ainda o que e como fazer. A partir do momento que as leis de incentivo surgiram, né, houve a possibilidade, então, de você criar uma alternativa direta de financiamento deste bem cultural, sem ser diretamente dos organismos públicos que já tinham ou já não tinham recursos suficientes. Né? E aí a Arte Viva começou a acontecer. E eu quero mostrar um trabalho que eu fiz nessa ocasião, uma música que eu compus, chamado Quatro Estações, que eu fiz destinada inspirada nos meus 4 filhos, a Camila, o Frederico, o Tiago e a Janaína, que nasceram nesta ordem. A princípio eu havia feito o nome de Cafretijan, que é a inicial de cada um deles. Mas o que é isso, pai? Cafretijan, nome de música. Eu falei, então, são 4 personalidades distintas. Eu dei o nome, então, de 4 estações. Então, Sinfônica Pop, Arte Viva, 4 estações.
Tive a oportunidade de trabalhar em diversas maneiras e diversos momentos com diversos artistas e até com a própria Orquestra Sinfônica Arte Viva. E teve um arranjo que eu fiz que eu fiquei muito feliz com ele, com o resultado que eu consegui, que é uma matriz da música brasileira, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, né? E essa música eu fiz um arranjo e ela se tornou bem popular. Tem milhares de views na internet, né? Assim, mundialmente. E é um arranjo que eu gosto muito dela. Esse Aquarela do Brasil, eu tive a ocasião que eu me apresentei com ele também, foi no espetáculo que nós realizamos no exterior, no Uruguai. Na verdade, é o convite da Embaixada Brasileira, e nós apresentamos ali, que foi também um número que eu gosto demais desse arranjo. Então, com vocês, Aquarela do Brasil.
Neste espetáculo, eu levei um convidado, né? E tem por norma hoje a fazer isso com a minha orquestra quando eu apresento. A Orquestra Sinfônica Arte Viva convida. Nesse espetáculo eu convidei Toquinho, é um irmão, né? Toquinho não é só um colega, nós começamos juntos, né? Ainda na década de 60. Né? Tínhamos um grupo, eu tinha um trio chamado Bossa Jazz Trio, que trabalhava com Toquinho, com Chico, então tinha uma série de pessoas que naquela época estavam começando, inclusive nós. Né? E tive a oportunidade nesse período, nessa época, de viajar com Elis Regina, quando ela fez a sua primeira temporada no Olympiade de Paris, a sua primeira aparição pública assim, na Europa, no Midem de Cannes, né, que foi um sucesso enorme, depois a primeira temporada também com ela, ali no Olympiade de Paris. Isso daí foi uma vida que eu tinha como pianista de um trio. Depois fui pianista também de um outro grupo chamado Grupo Medusa, né, com Heraldo Dumont, Cláudio Bertrame e Chico Medori. E também foi uma outra experiência muito incrível. A orquestra, de uma certa maneira, sempre recebeu convidados. Né? Eu fiz isso desde a década de 80, ainda não tinha o nome de Arte Viva. Eu era até maestro do programa da Hebe Camargo na TV Bandeirantes e tal. Uma orquestra variada e diferenciada. Quando eu fiz a Arte Viva, eu pude concentrar as minhas atenções no repertório da orquestra, propriamente dito, e dos convidados que eu recebi. E o Toquinho foi um desses primeiros convidados. Né? E o Toquinho, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, conforme eu disse, desde a década de 60, e nos discos que ele trabalhou bastante. E eu gostaria de mostrar uma gravação que eu fiz nesse espetáculo, nesta apresentação no teatro no Uruguai, e da música dele, que foi um sucesso também mundial, né, chamado Aquarelas. Dessa vez não é a Aquarela do Brasil, é a Aquarela do Toquinho. Você, Orquestra Sinfônica Arte Viva e Toquinho. Desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva, e se faz chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e granada, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno indo, se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer, desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num ciclo eu faço um mundo. Um menino caminha, caminhando chega num muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar.
conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá numa folha qualquer. Desenha um sol amarelo que descolorirá, e com 5 ou 6 metas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, um ciclo eu faço o mundo que descolorirá. Outros compositores dentro desse Brasil enorme, rico, né? A música brasileira é extremamente rica, tem vários ritmos, você tem vários Brasis, né? Dentro do mesmo Brasil. Musicalmente é uma coisa louca. E tem uma música, a música nordestina, eu tenho por ela uma afeição muito grande. É um ritmo muito forte, muito rico musicalmente, inclusive, né? Tive o prazer de conhecer Luiz Gonzaga, prazer de tocar com Dominguinhos, quantas coisas nós fizemos juntos, meu Deus do céu, quantas coisas trabalhamos e tal. E eu tenho na memória uma suíte que eu fiz, para a suíte nordestina, que eu dei o nome de suíte nordestina, que eu uni 2 músicas, o Assum Preto e Asa Branca, de autoria de Luiz Gonzaga, e na época eu fiz com o Dominguinhos. Então, em memória desse grande músico, desses 2 grandes músicos brasileiros, o senhor Luiz Gonzaga e Dominguinhos, Asa Branca e Assum Preto, suíte nordestina.
Sou de uma família de músicos, grandes músicos, na verdade. 2 grandes pianistas eu tenho como irmãos. Tive o privilégio de tê-los como irmãos, Adilson Godoy e Hamilton Godoy. Hamilton Godoy foi o mestre do Zimbo Trio durante toda a sua existência, né? O trio hoje, infelizmente, não existe mais porque 2 dos seus elementos, o querido Rubens Barsotti e Luiz Chaves, contrabaixista, nesta hora de baterista e contrabaixista, já está fazendo músicas no céu. E eles 2 fizeram uma trilha em comum durante 45 anos. Eu tive o privilégio, nesse espetáculo, de fazer uma apresentação. A Arte Viva produziu uma apresentação, Zimbo Trio 45 anos, né? E fizemos um espetáculo muito bonito. Gravamos algumas coisas. Eu selecionei desse espetáculo esta música do Zimbo Trio que vai se apresentar. Essa música, Água de Beber, de Antônio Carlos Jobim, com Zimbo Trio e Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva.
Momentos maravilhosos eu tive a oportunidade de passar com a Arte Viva, de presenciar a performance dos músicos que participam da minha orquestra. Gente magnífica que está comigo já até, às vezes, mais de 50 anos, que começaram crianças comigo. E hoje já são músicos adultos, com 50, são cinquentões. E é uma pessoa nova que comigo começou a participar, há uns 5, 7 anos aproximadamente, Cássio Ferreira. Ele foi solista dessa música. É um arranjo também de uma música de Antônio Carlos Jobim, que nós reservamos para encerrar essa primeira mostra da Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva.